Nós temos dito que Deus nos prometeu coisas que Ele, na verdade, não prometeu. Quer ver? Completa comigo esse texto aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Completa aí. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se eu te disser que não é isso que está escrito no texto? Antes de eu continuar aqui, eu quero me apresentar para você. Eu sou o PV, sou casado com a Duda, tenho 2 filhos, o Tito e a Olivia. Eu também sou pastor, sou jornalista e eu tenho gastado a minha vida dedicada a Jesus, a fazer discípulos de Jesus, ensinar a palavra. E eu quero te convidar a inscrever nesse canal aqui. Esse canal é novo, então se você puder, se inscreva aqui, porque esses vídeos vão sempre chegar para você. Mas vamos lá, nós temos que começar então, vindo para o texto, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, só da gente ler o texto, a gente já vê o que está errado. A gente vive falando e todas as demais coisas, mas o texto está falando e todas estas coisas. Será por que a gente fala e todas as demais? Aonde a gente se perdeu? Quem ensinou pra gente? E aí você pode pensar assim, deve ser uma questão de versão da Bíblia, PV. Depois você faz o teste. Eu estou lendo aqui na NAA, mas depois você faz o teste aí, procure em outras versões, a gente não tem nenhuma versão que vai falar e todas as demais coisas. Mas o texto está falando estas coisas. Quais estas coisas o texto está falando? Para a gente ver isso, a gente tem que ir para um princípio simples da teologia, algo básico, a gente vai para o contexto imediato do texto. Onde esse texto está? Ele está em Mateus capítulo 6. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é onde está descrito, registrado o Sermão do Monte. Talvez você esteja familiarizado com esse sermão, talvez não, mas você conhece com certeza. É nesse sermão que está inserido, que está registrado a oração do Pai Nosso, gente. No Brasil, todo mundo já ouviu a oração do Pai Nosso. Pelo menos no futebol, você já ouviu a oração do Pai Nosso. E no capítulo 6 de Mateus, então, Jesus vai falar a respeito das preocupações entre o versículo 25 até o versículo 34. E no meio desse texto das preocupações, Jesus vai falar: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero aproveitar para dar uma dica para você que tem vivido com muita ansiedade. Não estou falando da ansiedade clínica, não. Mas até mesmo se você tem vivido com uma ansiedade clínica, eu quero te convidar a ler esse capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, porque Jesus está nos dando alguns antídotos contra a ansiedade. Jesus já lá naquela época já sabe que as pessoas vão passando, que a nossa mente vai nos jogando no buraco, então ele vai escrever esse texto contra a ansiedade, mas a gente, como de costume, vai ler o texto da ótica da satisfação pessoal. Com todo o nosso egoísmo, a gente quer achar textos para justificar que nós teremos coisas que Deus não prometeu que a gente teria. Gente, Deus pode não ter prometido algo na sua palavra, mas mesmo assim, você alcançou isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente está atribuindo alguma promessa ao Senhor, sendo que o Senhor não fez essa promessa. E isso é muito sério. A gente não pode distorcer aquilo que o Senhor está nos dizendo, até porque, se Ele está nos dizendo algo, é porque Ele quer ministrar algo ao nosso coração. Quais são estas coisas que o Senhor está falando? Versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E aí, se eu for lá para o versículo 31, ele vai falar assim: portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele repete aqui esses 3 itens. E aí ele vai falar no 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são estas coisas que o Senhor falou? Quanto ao de comer, de beber e de vestir, estas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor não está te prometendo nesse texto um marido, uma esposa,
um carro do ano. Gente, o Senhor está dizendo que se você tem Ele como primeiro lugar no seu coração, Ele é o seu sustento. Você não precisa se preocupar pensando se você vai ter como sobreviver amanhã, porque Ele é o seu sustento, Ele é a sua segurança. Se a gente for no versículo 34, por exemplo, que é o último versículo, ele fala assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. O Senhor está nos ensinando um princípio básico. Ele disse assim: se você me tem como primeiro lugar no seu coração, pode ter certeza que você não precisa ficar com ocupações prévias, com preocupações quanto à sua sobrevivência. Eu sou o seu sustento e eu sou a sua segurança. Olha que ministração linda que o Senhor está trazendo ao nosso coração quanto a uma vida de ansiedade. Mas aí a gente pegou o texto que o Senhor está ministrando contra a ansiedade no nosso coração e potencializou a nossa ansiedade para dizer que se nós vamos no culto no domingo, ou se nós fazemos o devocional no dia cedinho, o Senhor vai nos dar todas as demais coisas que nós queremos, e não é isso que o texto está te dizendo. Eu acredito que essa seja uma estratégia de Satanás. Pegar um texto maravilhoso, em que o Senhor está guardando nosso coração e a nossa mente, e fazer com que ele se torne um texto para potencializar a ansiedade no nosso coração. Mas eu quero te lembrar também algo importante que esse texto está nos mostrando e que às vezes nós também temos entendido errado. A gente pega a expressão primeiro lugar e faz um ranking de posição. A gente pega assim: bom, eu devo priorizar em primeiro lugar o Senhor, e então em segundo lugar eu priorizo a mim mesmo. Eu vou no domingo no culto, eu faço meu devocional na hora que eu acordo, mas depois então eu vou para a academia, e depois eu vou para o trabalho, e a gente faz um ranking na nossa mente. Inicialmente, isso parece inofensivo, mas na verdade, isso é algo que atrapalha a nossa forma de viver, porque o Senhor, ele não está presente apenas na reunião de domingo, ou enquanto você vai para o seu quarto e fecha a sua porta, mas quando você vai para o seu trabalho, você deve ter o Senhor como primeiro lugar no seu coração. Ou seja, primeiro lugar não é um ranking de posição, mas é um ranking de prioridade. E na verdade não é nem um ranking, mas é uma posição. O Senhor ocupa a prioridade do meu coração. Prioridade não devia ter nem plural, gente. Se for prioridades, já deixou de ser prioridade. Já deixou de ser primeiro lugar. O Senhor tem o primeiro lugar no meu e no seu coração. Quando o Senhor tem o primeiro lugar no meu coração, quando eu vou para a academia, quando eu vou para o trabalho, o Senhor continua sendo o primeiro lugar. Agora eu não estou preocupando com as coisas da minha vida, porque primeiro eu me preocupei com as coisas do Senhor, não. O Senhor continua sendo o primeiro lugar na nossa vida, em qualquer lugar que a gente foi, porque o Senhor se assenta no trono do nosso coração. Quando a gente coloca essa posição de hierarquia, a gente começa a pensar assim: primeiro lugar é Deus, depois é a família, depois é o trabalho. Aí não deu certo, a gente inverte. Não, primeiro é Deus, depois é o trabalho, depois é a família, depois é a igreja. Não, o Senhor não está fazendo uma escala de prioridade no seu coração. O Senhor está dizendo: eu sou o primeiro lugar do seu coração. E a partir disso, em qualquer coisa que você fizer, eu continuo sendo aquele que baliza, que é o balizador, aquele que garante que tudo que você faz dentro do meu propósito. Essa é uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu espero também que o Senhor tenha ministrado ao seu coração, que isso seja algo que vai abrir os seus olhos, que você nunca mais leia esse texto pensando todas as demais coisas. O Senhor não está falando de todas as demais coisas, o Senhor não está te prometendo coisas que às vezes são coisas da sua cabeça. O que o Senhor disse é que quando Ele é o primeiro lugar, quando Ele tem a primazia do nosso coração, então você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele é quem te sustenta. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Quero te pedir para, se você não se inscreveu, vai lá embaixo, se inscreva. E também, se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, está ali no descritivo desse vídeo. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.